Vamos lá, pessoal, retornando aqui para resolvermos nossos exercícios de termometria, né? Andei embolando as falas aí na aula de teoria, mas vamos agora para os nossos exercícios, tá? Questão de número 1 diz o seguinte: a temperatura de ebulição dos líquidos está associada à altitude. Admita que, na altitude de 9.000 metros, a água entra em ebulição a 70 graus Celsius. Com um termômetro graduado na escala Fahrenheit, o valor obtido da temperatura de ebulição da água será igual a quanto? Pessoal, aqui é só o basicão. Você vai apenas converter de Celsius para Fahrenheit, tá? Não é isso que ele quer saber? Ele quer saber no termômetro graduado em Fahrenheit qual é o valor da temperatura. Não precisa se preocupar, Wendel, mas agora mudou a temperatura de ebulição. Não, a relação vai ser a mesma, tá? Então, assim, o que você vai fazer? Usar a aplicação, né, da fórmula TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Substitui o valor que ele deu, no caso aí 70 graus Celsius, e vai encontrar o valor em Fahrenheit. Vai ficar aqui 70 divide por 5 TF menos 32 sobre 9, né? 70 dividido por 5 dá quanto? Vamos lá? 70 dividido por 5 dá o quê? 14, né? Gente, sendo bem objetivo, né? Que vai dar 14. Esse 9 que está dividindo vai passar multiplicando. Já vou passar logo aqui, multiplicando. 9 vezes 14, TF menos 32. 9 vezes 14, pessoal, quanto é que é? 9 vezes 14. 9 vezes 14. 126. Então vai ficar aqui 126 igual a TF menos 32. Você vai passar agora o 32 que está subtraindo, ele vai somando. Então vai ficar 126 mais 32 é igual a TF. E a resposta certa vai ser aí temperatura em Fahrenheit igual a 158 graus Fahrenheit. Você vai marcar letra E. Não foi uma questão difícil, foi uma questão tranquila, beleza? Então vamos para a próxima questão. Questão de número. Eu deixei um espaço para resolver, mas foi uma questão tranquila. Dá para a gente resolver aqui. Ó, Henrique, um estudante brasileiro, ao ler o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, não sei como é que se pronuncia, identifica que um dos personagens da obra menciona que 461 graus Fahrenheit corresponde à temperatura em que o papel de que são feitos os livros entra em combustão. A escala de temperatura utilizada no Brasil é a Celsius, que significa que a temperatura mencionada pelo personagem na obra corresponde aproximadamente a quanto? Então aqui, pessoal, não tem segredo, você vai fazer a mesma coisinha, ó. Ele fala também aproximadamente, tá, gente? Pra gente não se perder aí na hora de resolver o probleminha. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Show de bola? Então vai ficar assim, TC sobre 5 TF, eu vou substituir e colocar 451 menos 32. Tudo isso dividido por 9. Wendel, quanto é que dá 400? Eu vou fazer essa conta direto, tá, pessoal? Porque é uma conta que você pode treinar. Então vai ficar 451 menos 32 vai dar 419. Dividido por 9 vai ficar assim. TC sobre 5. Essa conta todinha aqui do lado direito vai dar aproximadamente 46,5. O 5 que está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, esse 5 dividindo passa multiplicando. Vai ficar a temperatura em Celsius vai ser 232,7 graus Celsius, que é aproximadamente, né, gente? Letra B, por causa da 232,7777778. Então, aí resolvendo, né? A aproximação da letra B de bola, tá? Questão de número 3. O ODS-7 evoca a necessidade de se pensar em energia limpa e acessível, assegurando o acesso confiável, sustentável e moderno. Há pouco tempo circulou nas mídias sociais
uma fake news de que um grande empresário havia encomendado uma embarcação de luxo movida a hidrogênio. O projeto de fato existia, mas não tinha relação com o empresário. O conceito base do projeto chamou a atenção por contar com tecnologias que combinam hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade e água, assim evitando a queima de carvão e madeira para alimentar a embarcação. A embarcação conta com 112 metros de comprimento, espaço para 14 convidados e 31 tripulantes. Possui dois tanques de 28 toneladas cada, selados a vácuo, hidrogênio líquido, resfriado a menos 273 graus Celsius. Quando for entregue a embarcação, vai atingir 17 nós de velocidade e viajar por 3.750 milhas náuticas, cerca de 6.945 quilômetros. Gente, bem aqui, deixa eu só organizar aqui. De acordo com o texto, o hidrogênio é resfriado a temperatura de quanto? Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? É simples, essa questão é a mais simples da que a gente fez até agora, das que a gente fez. Por quê? Eu quero transformar a temperatura de resfriamento, ó, o líquido é resfriado a menos 253 graus Celsius, né? Então, tem que transformar essa temperatura em Kelvin, para justamente saber a que temperatura, se é acima, se é abaixo do zero absoluto. Quando fala do zero absoluto, estamos falando da escala Kelvin, tá? Gente, não é o zero absoluto, então já vou eliminar a letra A. Por quê? Porque o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Ué, mas você não falou isso, não explicou bem isso na aula. Vou explicar agora, pessoal. Ó, a escala Kelvin, deixa eu pegar aqui esse espaço. Ó. A escala Kelvin, que é a escala absoluta, ela vai do ponto de fusão, que é 273, no caso não tem grau, né? 273 Kelvin. Ela vai do ponto de fusão do gelo até 373, o ponto de ebulição. Obviamente que vai muito mais que isso, né? Porque depois que a água vira vapor, então ela pode aquecer também. Esse vapor pode aquecer. Então pode aumentar a temperatura mais ainda. E também o gelo pode ficar abaixo de 0 graus Celsius. Então a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Quando chegar lá no zero Kelvin, não é ok, tá, pessoal? Zero Kelvin. Quando chegar a zero Kelvin, é o zero que a gente diz que o zero é absoluto, em que todas as moléculas, as partículas de um corpo se paralisaram. Então esse zero absoluto aqui é o que a gente vai tomar por base e dizer o seguinte: escala Kelvin não admite valores negativos para a temperatura. Então, por exemplo, eu não tenho menos 2 Kelvin, não tenho. O zero é o limite mínimo, limite inferior. Mas zero Kelvin corresponde a quantos graus Celsius? Menos 273. Por que, Wendel? Como é que eu faço para transformar de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius? Vou pegar aqui, ó. Então, se você quiser transformar, por exemplo, o zero Kelvin, que é o mínimo, né, que a gente pode atingir em temperatura, vai se pegar aqui o zero e coloca menos 273. Então, em Celsius, pessoal, o zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Isso é aproximado, né? A gente tem uma temperatura mais fidedigna, que é menos 273,15. Então, 273,15 seria a temperatura do zero absoluto. Mas aqui está padrão. Isso aqui é o que comumente é cobrado nas questões. Então, a gente volta para lá, ó, e vamos entender. 253 negativos, menos 253 Kelvin, está acima ou está abaixo do zero? Bora olhar para cá. Na nossa figurinha, gente, o zero Kelvin, que corresponde a menos 273 graus Celsius, né, está aqui. O gelo vai resfriar acima, então o gelo não, o líquido, né, vai resfriar a 273, no caso 253
graus Celsius, beleza? Essa é a temperatura. Essa é a temperatura em que o gelo vai o quê? O líquido, desculpe, gente. O líquido vai resfriar. Show de bola? Então isso corresponde a abaixo do zero absoluto, acima do zero absoluto, acima, né, gente? Porque abaixo eu não tenho temperatura abaixo do zero absoluto. Então eu já consigo eliminar aí tudo que está dizendo abaixo. Então eu vou eliminar, elimina a letra E, porque não tenho, gente, abaixo do zero absoluto. O zero absoluto é zero absoluto, não tem como você ter valor abaixo dele. Agora eu tenho acima, 526 ou 20. Eu acho que é 20, eu vou marcar a letra B, mas vamos embora provar isso aí. É só você fazer aqui aquela relação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit e Kelvin, né? TC sobre 5, TK menos 273 sobre 5, né? Corta o 5 com 5, substitui ali onde tem Celsius, né? Menos 253 igual a TK menos 273. Eu vou passar, gente, 273 por segundo membro, pro primeiro membro, ele vem positivo. Então vai ficar menos 250. Deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho. Menos 253 mais 273 igual a temperatura em Kelvin. Então a temperatura em Kelvin corresponde a 20 Kelvin. Ou seja, é 20 acima do zero absoluto. Show de bola? Então a alternativa correta aí vai ser letra B de bola. Show de bola, uma questão tranquila. Vamos para a quarta questão. No nosso planeta há uma grande diversidade de climas. Por exemplo, a cidade de Oymyakon, na Rússia, já registrou temperaturas de menos 65 graus Celsius, ao passo que na cidade de Gadames, né, na Líbia, há registro de temperatura de 122 graus Fahrenheit. O módulo da diferença de temperatura entre essas duas cidades em Kelvin corresponde a quanto? Pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Presta bastante atenção. Quando ele fala módulo da diferença de temperatura, você pode transformar tudo para Kelvin e calcular essa diferença, né? Só que eu tenho uma opção bem melhor. Wendel, tu já tem a temperatura inicial em Celsius. Vamos lá, a diferença, né? Então você tem aqui temperatura de menos 65 graus Celsius. Eu vou calcular a temperatura em Celsius de 122 Fahrenheit. A variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é a mesma. Então, se eu conseguir encontrar a variação de temperatura em Celsius, eu estou encontrando, né, também a variação de temperatura em Kelvin, que é o que a questão está pedindo. Então, para a gente poupar serviço, você tem que saber fazer isso aqui, ó. Você vai pegar TC sobre 5, TF, né, 122. A gente já pode fazer isso aqui direto. Menos 32 sobre 9. 122 menos 32 dá 90. Então vai ficar assim, ó. TC sobre 5, né? Eu vou deixar aqui o 5. Aqui vai dar... É 90, gente, que dá? E 22 dá... Exatamente, dá 90 sobre 9, né? 90 sobre 9 é 10. Então a TC vai dar 10, né? E o 5 estava... Eu falei 5 e o 5 foi lá no lugar do zero do 10, né? Vai ficar 10 vezes 5. 5 passou multiplicando. Então a temperatura em Celsius aqui vai ser de 50 graus Celsius. Show de bola? Gente, bora calcular aqui a diferença de temperatura. Ó. Temperatura aqui 50 graus Celsius. Como é que a gente calcula variação ou diferença de temperatura? É só subtrair, né? Então, a diferença de temperatura, gente, tu vai pegar a final, né? 50 menos a inicial. Então, variação de temperatura ou diferença de temperatura vai ser a final 50 menos a inicial, que é menos 65. Menos 65 graus Celsius. Soma, né? Porque eu vou ter dois sinais, os sinais aí, né?
Menos com menos dá mais, então vai ficar 50 mais 65, 115 graus Celsius. Então a diferença de temperatura, pessoal, é de 115 graus Celsius. Que essa variação é a mesma em Kelvin, já falei para vocês, então vai marcar a letra C de boa. Então, tranquilamente, a gente marca aí a letra C, tá? Vamos para a quinta questão. Essa questão, gente, é muito boa. Quinta questão é muito bacana, é muito comum em provas para concurso público, para vestibular, enfim. Então, eu vou dar uma pausa, leia todo o texto, mas a gente vai fazer para cá. Vou começar aqui. Você vai dar uma pausa para ler, mas eu vou chegar na resolução aqui. Ao fazer o uso de um termômetro de mercúrio defeituoso, o proprietário notou que ele indicava 5 graus Celsius para o ponto de fusão do gelo e 99 graus Celsius para o ponto de vapor. Quando esse termômetro defeituoso aferir uma temperatura de 52 graus Celsius, a temperatura correta corresponde a quê? A quanto, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Preste atenção, gente. Agora é onde você tem que ter muito cuidado. Tu vai pegar aqui o termômetro correto, né? Que é o termômetro da temperatura em Celsius, que você sabe que o ponto de fusão é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Esse aqui é o termômetro que correto. Correto. E o termômetro defeituoso, professor Wendel, qual é? É aquele que está, né, com a temperatura de 5 graus Celsius para o ponto de fusão e 99 graus Celsius para o ponto de ebulição. Veja que as temperaturas são Celsius, mas só que um termômetro, gente, está com defeito. Esse termômetro está com defeito. Então, quando a temperatura aqui for de 50 aí, deixa eu ver qual foi que ele disse. 52, vou colocar aqui no meio, né? Não precisa ser no meio, mas eu vou colocar no meio só para a gente ter uma boa noção de como vamos resolver isso aqui. Quanto é que vai ser no termômetro correto? Então, é isso que a gente vai fazer. E aí, pessoal, vocês sabem já como resolver esse tipo de problema? Como se eu tivesse um termômetro X e um termômetro Celsius, né? Então, nesse caso aqui, faz aquela relaçãozinha. TC menos 0 dá TC, 100 menos 0 dá 100. Comecei pelo meio, né? 52 menos 5 dá 47. Dividido por 99 menos 5 e dá o quê? 94. Gente, é só fazer o produto do meio pelos extremos. Para você simplificar, se você quiser simplificar de boa, mas vai ficar assim, ó. TC 47 vezes 100 dá 4.700. Aí dividido por 94, você vai simplificar isso aí por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Como vocês vão fazer uma prova também que vai ter matemática, você tem que treinar essa continha aí. Então 4.700 dividido por 94, professor Wendel, eu acho que dá. Gente, quanto é que dá isso aí? Bora fazendo devagarinho, né? Eu vou fazer direto. E vai dar 50 graus Celsius. Tem alternativa? Tem, você vai marcar a letra B. E aqui a gente encerra a nossa parte 1 dos nossos exercícios de termometria. E já já, aqui embaixo, temos a parte 2 com mais 5 questões. Show de bola? Valeu, gente. Até o nosso próximo vídeo aqui embaixo.